Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Talks Podcast. Gente, e hoje eu tenho dois convidados que, peraí, ó. Ai, são lindos e maravilhosos e vocês já estão curiosos que eu sei, mas fiquem coladinhos aqui que eu já vou apresentar pra vocês, mas assim, são meus diretores. Ai, vocês estão curiosos, né? Fiquem coladinhos aqui que eu vou rodar a vinheta e já vai começar. Pega a pipoca e cola aí. Amores, eu apresento a vocês Rodrigo e o Duda, o Diego Duda. Sejam bem-vindos. Olá, que tal? Obrigado. Olha, eles são sérios, gente, mas não é sério. não. Isso aqui não é verdade, ó. O Duda com essa cara de brabo aqui, ele não é brabo, não. Ele é brabo às vezes. Duda não tem cara de bravo. Tem. Eu tenho cara de bravo. Ele tem, então você tenta passar. Ele é pisciano. É. Piscianos não são bravos. Eu que Eu sou bravo, sou muito sou bravo. sério. Mas eu isso não foi, consigo ver mas você bravo. você falando isso foi tema da minha terapia hoje de manhã. Tem gente que acha que eu sou brabo. Aí, viu? Eu acho que você tá tentando passar sem imagem. Caramba, eu nunca achei isso. Mas é. Que Mas, bom, gente, pra quem tá aí e não tá entendendo nada, Ana, sua louca, quem são esses meninos? Tá aqui, gente, meu diretor, a equipe do meu estúdio, e hoje eles vão contar pra vocês um pouquinho de como é os bastidores, porque assim, um baita profissional, Rodrigo aqui já produziu filmes, programas de TV, um monte de coisa, e eu sei que todo mundo tem curiosidade, o Duda ator, já também fez várias produções e vai contar tudinho aqui pra gente, como é, o que rola nesses bastidores aí. Que perigo. Quem Que que vai? perigo. Quem que vai? É, aqui eu quero fofocas e nomes na minha mesa. Nossa, fofocas e nomes. Eu acho que fofocas e nomes boas vão estar na parte do Rodrigo. Fofocas Vai ter fofoca pesadas. pesada aí. O Não, Rodrigo não tem tá. celebridades aí na mão, cara, que Não, devem nossa, pra ele, inclusive. Ele tem ali, ó, uma listinha. Eu posso ligar, né? Eu posso ligar, ó. Babado. Fofocar sobre você, depois ele faz um pix. Você viu que teve um cara aqui em Curitiba que fazia isso? Ah, é, Que você foi me preso. contou isso, cara. É que o cara era de uma página do TikTok. Ele arranjava uma fofoca, ligava pra você e falava assim: escuta, tipo, você me paga tanto, eu não publico. Você tá brincando de Tinha um cara. Putz, como é que era o nome da página dele? Não lembro agora. Então, Mas era uma resumindo, página eu trouxe curitibana. vocês aqui, é como se eu desse uma pá pra vocês cavarem minha cova? É tipo isso? Ah, basicamente. Basicamente. O programa tá encerrado. Mentira, gente. Fica aí, é brincadeira, não vai embora não. Tá, mas antes de começar, eu quero que vocês se apresentem pro pessoal de casa. Conta aí tudo. Muito quem bem, é eu vou você. começar porque o Rodrigo tá bebendo a sua caneca de água. Não é água, é vodka. É vodka. Ah, poderia ser vodka, mas não é água mesmo. Água mesmo. Acho que poderia ter. Infelizmente. Bom, meu nome é Diego Duda, eu trabalho há muito tempo. Minha formação é em educação, né? Eu sou formado na área de educação, mas eu sempre trabalhei na parte artística. Então, minha primeira profissão que eu tive foi a profissão de ator. Comecei trabalhando como ator há muitos anos atrás. Eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar comecei a fazer teatro aos 50 anos 14. Eu comecei a fazer teatro aos 14, mas que eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu acho que eu tinha 19 anos, tinha profissionalmente. Fiz muita peça de teatro em Curitiba, trabalhei com muitos diretores aqui da cidade, trabalhei também com produção de eventos, já produzi o maior evento de atores e modelos do mundo, 4 edições eu dirigi. E hoje trabalho aqui na parte da produção da Luri, né? Tem uma outra coisa dirigida, mas o meu foco, o meu melhor trabalho, acho que onde eu brilho mais é na área de produção, né? Que é produzir os negócios. Porque a responsabilidade de ter um filme nas costas, ou um vídeo nas costas, eu odeio. Não faço se for preciso. Eu gosto da responsabilidade de produzir. Depois o diretor que lute. Mas é que tudo, você pode fazer muitas coisas, mas tem algo que te brilha os olhos, que é o que você falou, que te acende e que gosta mais. É legal de saber. Legal de saber, porque eu já sei aonde é o seu lugar. Não vou te chamar pra fazer coisa que você não gosta, porque você vai ficar com essa cara amarrada ali, né? Resumindo, ele falou que como ele é ator, eu acho que é um ele quando É um chega papel, aqui, né? é um papel. É que ele entra no papel de produtor. Exato. É verdade. Ele não tá produzindo nenhum filme agora no momento que ele é o ator. Tá então sim, ele tô sim. A gente acabou de fazer um filme. Então ele tá interpretando. Ele é papel, ele tá nervoso lá no E papel. ele tá fazendo papel de produtor.
No filme eu faço papel de produtor, de verdade. Agora todas as peças se encaixaram. No filme, porque eu trabalho como ator no filme, mas também produzi o filme, então... Pode falar o nome do filme? Pode falar o nome Pode, do filme? Você claro. é a diretora, The Last Take. Que é o primeiro, na verdade, é o primeiro filme da Aluri. Primeiro a gente vai começar com curta-metragem para depois esse ano começar a filmar o nosso primeiro longa. Então é como se fosse um treinamento, né? Da gente trabalhando juntos, porque a gente não tinha feito nada juntos assim, de cinema, né? Essa foi a primeira vez. E eu vou falar pra vocês que eu acho maravilhoso vocês estarem trazendo e fazendo esse tipo de produção aqui em Curitiba. Porque a gente sabe que todas as grandes produções é São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui, gente, é maravilhoso. Todas as pessoas que você conhece, não é só pelo lugar. Eu acredito que aqui tem potencial pra isso. Claro e aqui... que tem. Não, tem. Nós temos grandes diretores aqui, tem grandes produções. O Estômago foi produzido aqui, né? Estômago 1, eu acho que o Estômago 2 foi Os filmes preferidos aqui brasileiros é daqui, né? Foi... Marcos Jorge, né? Tem um filme também que ganhou prêmios no mundo, que foi produzido aqui em Curitiba. E eu não vou me lembrar. Alice Júnior, que é a história, Não, a história de uma garota trans. Era daqui, não É daqui, sabia. foi filmado aqui. O elenco é... Cara, Novelas, já o teve elenco novelas é aqui, também foram marcantes. Sim, então tem uma... Curitiba tem um cenário cinematográfico, sim. Só que ele é lógico, não vai ser tão significativo ou tão grande quanto for um cenário de Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente tem gente muito boa aqui, né? Que faz boas direções. O Guto Pasco, da GP7 Cinema, que tem um estudo muito forte. Ele estreou uma série, acho que uns 2 anos atrás, que é o Contracapa, na HBO, e foi produzido aqui em Curitiba. Tá na HBO Max, se eu não me engano, tá na HBO Max. Ou Max. Legal. É que agora virou Max, né? Mas vai voltar a ser HBO Max. A HBO Não é que vira, eles viram, né? As coisas, eles não né? sabem. Dependendo Então do nós CEO que seja temos, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Não sacam que isso existe aqui. É né? verdade. Não, e gente tem que saber, tem que divulgar e tem que valorizar o trabalho feito na nossa terra. Eu amo meu Brasil, eu amo meu Paraná, eu amo Curitiba e nós temos que valorizar o que é feito aqui. Não é desmerecer o outro, mas simplesmente dar o valor devido ao que é feito aqui. E vocês poderiam estar fazendo essa produção em outro lugar, mas vocês escolheram aqui. Ai, não são lindos? Ai, gente! Na verdade, deixa eu me apresentar agora, eu nem me apresentei, né? Porque daí o Duda começou a falar, né? O tagarela. começa, né? não quero Agora. ser Produtores tagarelas. Eu sou Capricórnio e falo menos, né? Fico mais quietinho. mas o meu nome é Rodrigo Bittencourt e eu sou diretor e roteirista. Mas sou músico e sou formado em filosofia. E estudei música muito tempo atrás. Comecei com música antes de fazer cinema, antes de fazer roteiro, antes de escrever e tal. Daí eu lancei vários livros, lancei 3 livros já, 3 romances, um infanto-juvenil e 2 adultos. E até meu primeiro livro, que chama Esmalte Vermelho, foi comprado para ser filme e não fizeram até agora. Eu ganhei o dinheiro e não fizeram o filme. Mas isso é tipo sorte. o negócio que a gente tem aqui com algumas empresas. Que Não, que tem empresa que contrata, paga. E não faz. Teve uma empresa que pagou um dinheiro bom pra gente começar o trabalho. E nós, vamos lá, vamos começar e não sei o que. A gente mandar WhatsApp, cara, vamos fazer a nossa primeira reunião de briefing, vamos fazer a nossa primeira reunião de roteiro, vamos começar e pororó. E mandamos na primeira semana, mandamos na segunda, e na terceira o cara nunca tinha tempo, e na quarta o cara nunca tinha tempo, e passou 2 meses ele nunca tinha tempo, e passou 3 meses a gente falou, gente, o que vai... E já se vão 2 anos. Não, mas e daí agora, vamos supor, se você for fazer essa produção, não tem que fazer uma atualização do valor? Porque Claro eu acredito que eu não entendo, tem. mas uma produção de 2 anos atrás não se tem paga, mesmo valor, hoje não não tem. tem. Paga. O nosso ramo, ele é altamente dependente do dólar, por exemplo. Então, se você for pegar o que custava uma câmera 2 anos atrás, não é o que custa uma câmera hoje. Custa 3 vezes mais. Né? Às vezes, dependendo da cotação, dos impostos. Agora teve alta do IOF, então isso vai impactar o mercado audiovisual também, né? Porque tudo é importado, né? Tudo quanto é equipamento audiovisual é importado. Esse microfone é importado, as câmeras que nós estamos filmando são importadas. Eu sou importada do interior do Paraná. Claro. Então muda. muda. Não deixa de ser uma importação. Tá, e você é importado de onde? Porque esse sotaque não é Do Rio. porta do interior do Paraná. Não, minha namorada que fala porta, amor. Mas eu falo porta, né? Olha aí, amor. olha, chique, né? É chique, né? É chique. Eu sou do Rio, né? Nasci no Rio. Aí depois eu fui morar fora, aí fui pra São Paulo e vim pra cá. Mas mais do Rio, né? Mas é um carioca de Araque, porque ele acabou de falar, eu nasci no Rio. Nenhum carioca falou eu nasci no Rio, é nasci no Rio. Por favor. Não, mas é porque tem 2 cariocas. Então, o carioca que fala nasci é o carioca mais do subúrbio, que é da onde que eu vim do subúrbio, né? Eu sou de Bangu, nasci em Bangu. Lá a gente fala mais assim.
Júnior. Não fala Júnior. Não. No Rio, mais da Zona Sul, fala Júnior. Mas da onde eu vim, fala Júnior. Né? Sabe que eu tenho eu fazia uma sacanagem com os amigos cariocas meus, que eu falava, gente, pra você descobrir se a pessoa é carioca, é só ver se ela geme, não é se ela chia, é se ela geme. Porque uma coisa, se você vai pra Vitória, no Espírito Santo, eles chiam também. Sim. Só que a diferença é que É enquanto... que eles amam a gente, né? mas enquanto o cara de Vitória... Tanto amam a gente. Enquanto o cara de Vitória fala, por exemplo, palmito, o carioca fala palmito. Palmito. E aí, tem sempre... Mas esse cantado aí é muito da Zona Sul, que é da praia. Aí, brother, dá um pastel de palmito. Tem isso eu nem sei mais fazer. É tanto tempo que eu não tô lá. Eu não sou mais carioca. Eu sou carioca não praticante. Mas eu falo que eu sou carioca não praticante. Porque eu não gosto de praia. Carioca não pratica. As músicas que eu gosto muito de samba. Mas não é a minha coisa preferida, não é samba. É mais rock, música clássica. Eu não vou pra praia. Não jogo futevôlei, essas coisas. Pô, nunca eu gosto jogou uma de partidinha tênis. com o Eric Johnson, cara? Você é um Não, eu gosto de rebelde, tênis. Pelo amor de Deus. Você é um filho rebelde. Sou um carioca rebelde. Você é um filho rebelde. Mas sou carioca, mas quando eu aperto o calo, vem o carioca muito forte, assim. A grosseria carioquês do carioca, eu tenho muito, assim. Não, imagina. Não quero Nunca ver. vi. Não quero ver. Nunca vi. Não Eu quero tenho. ver. Quando eu tô irritado, eu posso ficar bem grosso. Cariocamente falando, né? Eu queria falar, posso falar dos vídeos que você mandou hoje no grupo de WhatsApp? Mano, conta. Porque conta tudo. o vizinho tava fazendo barulho, ele foi muito carioca, porque ele chegou com o vizinho assim, ó, com o celular na cara do vizinho e falou assim, escuta, você tá fazendo barulho, e eu quero que você pare. Bravo. Não, mas é porque era... Não, mas era que era 2h50 da manhã, eu nem dormi hoje. Porque o negócio acabou 5h50, o tumulto, que deu ambulância, deu tudo lá. Curitiba é uma cidade, eu acho que muito estranha. Porque falam do Rio, que o Rio é maluco, não sei o que, São Paulo, não sei o que lá, são as duas cidades que eu morei mais. Mas em Curitiba eu tô 1 ano e pouquinho, eu só vejo doideira aqui, cara. Cada doido que aparece aqui na Alure e cada doido que tem lá no meu prédio, Você não acontece fale da cada minha coisa. terra. Mas Você é não verdade. fale, mas que é verdade, é Vocês vão verdade, que ficar eu sei que é. com raiva de Eu mim sei que agora, é hein? verdade, mas... Não fiquem, porque eu adoro Curitiba. Não, mas eu sei que aqui Adoro mesmo, né? Eu acho a cidade mais legal do Brasil Mas, pra morar. concordo. Mas tem umas coisas bem estranhas aqui. Agora vocês estavam falando ali do gemidinho do capixaba, do carioca. Aqui no Paraná é porta e no interior é porta aberta. Então, Porta é o que aberta. é feio, né? É porta daí. É porta. Daí. Porta aberta. Daí tem o tempo todo. Cara, mas eu Isso gosto. aqui é daí. Eu acho esse sotaque legal de vocês aqui. Mas não é, não. Eu gosto. Não, é bonito carioca. Vamos falar, o mineiro, que daí tem o... O mineiro é o mais bonito do Brasil. Não, O mineiro é o mais legal. O mineiro é algo puro. Gente, o mineiro é maravilhoso, Mineiro é porque ele tem um maravilhoso. puxadinho, ele tem uma leveza e ele ainda tem um pouquinho tranquilidade. do carioca Sim, ali. Agora, o porta aberta... Ai, gente, eu amo meu Paraná, mas que é feio, é. É que São Paulo também, minha irmã mora em Ribeirão, né? E lá também tem muito esse sotaque, assim, porta. Em Campinas também tem porta aberta, meu amor. Não combina com você. Não falo direito, né? Eu tento falar. Minha namorada me sacaneia que eu falo, você não tá falando direito. Você não sabe falar o porta. É verdade. Tem que estudar um pouco Tem que mais. estudar um aí pra pouco, língua ficar pra mais tempo pegar, aqui, né? mas estaremos mais tempo aqui, né? A ideia é essa. De fazer as coisas aqui acontecerem. Você estava falando do negócio do cinema, a nossa ideia aqui na Loura é abrir um polo de cinema, não que não tenha, como o Duda falou, que tem vários artistas de cinema, vários diretoras, escritores, mas é somar mais com esse polo, sabe? Fazer mais coisas aqui e fazer com os atores daqui. A gente fez, o longa teve só a Laura, que é gaúcha, né? O curta, desculpa, a Laura, que ela vai fazer o longa também, né? Os dois atores, que era o Duda e o Marcelo, são daqui. Mais ou menos, o Aqui- Marcelo é mineiro. Ah, é? Mas ele Marcelo mora é aqui há mineiro? muitos anos, Ele Caramba, mora aqui há muitos parece. anos. Aí ele fala porta aberta. O Marcelo é mineiro. Caramba, Mas isso é uma eu já achava característica que muito ele de era- Curitiba. Não sei se... Eu já vi umas pesquisas que falam que o povo curitibano, que Curitiba sempre foi cidade de passagem, o povo curitibano, metade da população ou não é daqui ou os pais não são daqui. Ó, Mas é verdade. não sabia disso. A minha mãe, por exemplo, não é daqui. Eu sou daqui, mas minha mãe não é. O Marcelinho não é daqui. Você não é daqui. Eu não sou daqui. Né? De Curitiba, Sim. eu sou do Paraná. Isso é uma Legal, característica né? da cidade. É uma característica Dizem da que a cidade é fria, que não abraça as pessoas. Eu não senti isso, senti completamente ao contrário. Que eles me abraçaram muito e o Duda é super curitibano, né? O Daniel, que é o nosso outro sócio, não é paulista.
Então já era uma coisa mais aproximada. Tanto que quando eu vim pra cá, tava no carro com o Daniel, ele me explicou. Olha, aqui é assim, não vai se irritar com isso que acontece, não sei o que, os serviços são assim. Você tá em outra cidade. Que é muito diferente de São Paulo, né? Principalmente de São Paulo. Acho que Rio tem algumas coisas parecidas de serviço, mas quando eu morei 7 anos em São Paulo, é muito diferente. Mas o que muda, assim, que você sente de diferença? Em relação a pessoas? Não, pessoas? Não, acho que as pessoas são parecidas. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão parecidas em qualquer lugar do mundo. Tá todo mundo caduco, todo mundo correndo um lado do todo mundo tomando remédio. Todo mundo fudido, cara. Todo mundo fudido. Todo mundo tomando remédio. Mas eu acho que o que muda é que são diferentes. Aqui a dosagem... quantas gotinhas de Rivotril? Aqui a dosagem é um pouco maior, eu acho. Eu acho que a dosagem aqui é um pouco maior. Até porque a cidade é mais fria, por isso que eu tô falando, eu não sou carioca. Porque eu gosto da cidade mais fria, eu gosto de chuva. Por exemplo, quando tá chovendo e tá frio aqui, eu amo, que aí eu vou ler, eu vou escutar um negócio, eu gosto desse... Se for uma cidade mais fria, eu tô com calor nesse estúdio, gente. Mas, por exemplo, o Rio é muito calor, você não consegue refletir, pensar direito, fazer as coisas direito, né? É uma cidade incrível aí eu posso falar porque eu sou de lá. Uma cidade incrível pra fazer muitas coisas, mas não pra morar hoje em dia, né? Uma cidade muito violenta. É uma pena, né? Porque pra mim é um dos lugares mais lindos do mundo. Dos que eu fui no mundo, eu acho que é o lugar mais bonito. E é triste porque você vê, assim, duas situações. Você vê o povo brasileiro e eu não tô falando se não é você, meu filho. Você não se identifica, tá tudo certo. Fica aqui assistindo. Agora, se é pra você, ouve, senta aí. A maioria das pessoas não valoriza o que a gente tem aqui. Não valoriza o nosso povo, que é incrível. Gente, o povo brasileiro é maravilhoso. A nossa terra é maravilhosa e nós temos coisas incríveis aqui. Incríveis. De cultura, de pessoas, de lugares. Os lugares aqui são incríveis e as pessoas valorizam muito o que tem lá fora. É lógico que tem coisas maravilhosas lá fora, mas dão um valor muito grande ao que tem lá e não dão valor ao que a gente tem aqui. Isso é um problema sério, assim. Eu morei um tempo na Dinamarca e a cultura brasileira dá de 50 mil nessas culturas europeias. Sim. Tudo bem, a francesa é muito poderosa, tem ali a italiana, que é muito poderosa, a grega, mas se você pegar os países mais escandinavos ali de cima, que tem cultura forte, mas é uma cultura muito específica, sabe? Por exemplo, a nossa música é geral, tem coisas incríveis, o cinema é incrível, e as pessoas realmente elas não dão valor pro cinema, pro teatro, pra dança. Cara, a dança brasileira é espetacular, o grupo Corpo é inacreditável que eles fazem. Mas eu acho que falta isso, a gente tem esse problema grave que eu vejo mais em determinadas cidades. Por exemplo, em São Paulo e Curitiba tem muito isso, de não gostar da coisa brasileira, sabe? Esse cinema brasileiro, não sei o que brasileiro, não sei o que lá. O Rio e o Nordeste, eles agregam mais. Tanto que as bilheterias de cinema no Brasil, elas são mais altas no Rio e no Nordeste, aonde tem mais cinema, que o público vai, sabe? Brasília um pouco. Mas São Paulo e Curitiba, por exemplo, eu acho que pecam muito nisso, assim. Eu acho que isso tem um reflexo do curso do teatro, né? Muita gente, que o curitibano adora pagar pau pra quem é do Rio de Janeiro e São Paulo. E existe um mito... Não parem de fazer isso, que eu sou carioca, hein? Existe um mito de que o povo curitibano no teatro é muito crítico. Então, se você foi aplaudido de pé no teatro curitibano, significa que a sua peça vai fazer sucesso. Então, daí, muita gente fala assim, nossa, os atores estreiam suas peças em Curitiba pra testar. De fato. É sério isso? Então, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, o povo curitibano paga pau pra qualquer coisa carioca do Rio de Janeiro e São Paulo. Qualquer coisa. Então, se você é um produtor de um espetáculo, um ator carioca, vem pra Curitiba e a tua peça não fez sucesso, não vai pra mais lugar nenhum. Porque o povo curitibano compra qualquer coisa. É por isso. Você entendeu? Compra qualquer coisa. Se não deu certo aqui é porque não vai dar em lugar nenhum. Dá bronca neles, né? Você levou de bronca, dá bronca. Que negócio que é esse? Eu tenho, isso aqui é a teoria minha. Isso aqui é a teoria minha. Teoria. Mas é uma teoria minha. É uma teoria boa. Isso. É que eu acho que é o oposto. Eu acho que o curitibano é pouco crítico. E por ser pouco crítico no teatro, se não deu certo aqui é porque não vai dar lugar nenhum, entendeu? Eu acho que o teste é pelo caminho brasileiros que são incríveis também, né? Porque... como é que a gente pode amar tanto futebol, torcer tanto pro futebol brasileiro? Agora não, né? Porque as pessoas estão começando a detestar futebol brasileiro. Tá muito o jogo ruim. Aqui foi bem ruim. Vem sempre tá ruim. Mas os esportes em geral, o brasileiro ama torcer pelos esportes brasileiros, mas só quando é Copa do Mundo ou quando é Olimpíadas, né? Depois você larga, não sabe mais o que tá acontecendo.
Eu acho que é um pouco assim, virou um pouco assim com o cinema, porque o cinema brasileiro agora tá muito forte, né? Acabou de ganhar Oscar. Sim. Agora o filme novo do Kleber Mendonça, que é um diretor incrível, que fez filme agora com Wagner Moura. Eles dois ganharam prêmios em Cannes, que é um lugar super difícil de ganhar. Ele ganhou o melhor diretor, o Wagner ganhou o melhor ator masculino. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou o melhor ator masculino em Cannes agora. Aí virou meio que uma copinha do mundo, entendeu? Eu vi coisas aqui, pô, todo mundo saindo na rua pra comemorar ou pra torcer pra Fernanda, mas na hora de ir ver o filme, não vai, entendeu? Então vira é tipo um oba-oba, que eu acho legal pra caramba no Brasil, esse oba-oba, essa festa. Mas ela deixa tudo muito raso, sabe? Sim. Aí fica tudo muito raso, e aí é que eu acho que não é legal, e aí eu acho que perde, porque assim, se você for no Nordeste... Você vai em Recife, que, pô, é uma cidade... A cidade mais cultural do Brasil é Recife. Eles têm uma música incrível, o cinema deles é incrível, eles são engajados, eles amam cultura brasileira, eles são pessoas incríveis, assim, eu amo essa cidade. E eles são muito fortes nisso. E a gente, por ser mais cosmopolita, ter, sei lá, muita gente rica que foi morar em São Paulo, sabe? Muita gente de grana que foi para o interior de São Paulo, tá aqui em Curitiba, tá mais no sul... Foi muito pra fora, foi pra Nova York, foi pra Europa e achou que aquilo que a gente foi criado, assim, achar que os Estados Unidos é incrível e que a Europa é incrível. Então, você vê, na Vila Madalena, lá em São Paulo, a construção arquitetônica da Vila Madalena é toda de Nova York. É muito estranho. Os bares, é tudo estranho. Quando não é carioca, que imita carioca, é um negócio meio hype de Nova York, sabe? Isso eu acho uma característica brasileira também, né? É muito Se for pensar uma arquitetura de 1900 ali, por essa volta aqui em Curitiba, é neoclássico, tudo vindo da França, que o pessoal estudava na França. O pessoal não estudava isso uma arquitetura brasileira. No né? Rio também tem isso. Não se desenvolvia isso. Então, o Paço da Liberdade aqui, se eu não me engano, ele é Art Nouveau ou neoclássico, que é o que estava na onda na França na época. Quem tinha dinheiro para estudar arquitetura não ia para lá e voltava. Cara, eu acho que isso é muito legal por um lado e ruim por outro, mas pelo lado legal tem o Oswald de Andrade, que criou o movimento antropofágico aqui no Brasil em 1922. Ele estava falando exatamente isso, que o Brasil consegue fazer esse aglutinamento, essa amálgama que chama de várias culturas do mundo inteiro, sabe? Então isso, o Brasil é legal. E aí a gente desperdiça, porque a gente paga muito bilhete para americano, para qualquer coisa que seja de fora, tirando os latinos, né? Porque assim, a gente não paga para boliviano, para venezuelano, que tem culturas ótimas, peruanos. Nosso negócio é mais americano mesmo. A gente teve até um presidente que batia a continência para a bandeira americana, e que é muito estranhíssimo, né? E isso para mim foi um exemplo simbólico de que é uma paixão do brasileiro. Desculpa, pediam ajudas para ET. Eu não sei se a gente consegue colocar esse presidente aí num patamar de muita sanidade. Não, tudo bem, mas assim, tem muita gente... Mas é um reflexo, sim. É um reflexo, foi um símbolo ali pra mim de como a gente tem que mudar isso, entendeu? De como que o Brasil tem coisas incríveis e a gente não e é uma burrice porque a gente não usufrui, entendeu? Sim. Tipo, você vai ver um Wagner Moura fazendo um filme do Kleber Mendonça, é incrível, cara. Se você se abrir a sua própria cultura, você vai aprender muito do seu próprio país, que é gigante, mas a qualidade é muito boa. Tanto que o Wagner tá lá fora e as pessoas arreiam as calças pro Wagner. Acho ele incrível, ele faz protagonista com, atrizes super famosas, sabe? Mas assim, a gente... diretores super famosos. Tem vários brasileiros... Vários. Que fazem muito sucesso lá fora. Não tô falando que não fazem aqui também. Tem muitas áreas, né? Mas por que parece que... Falando ali da arte, e até um assunto que a gente conversou uns dias atrás, o que acontece que lá fora tem valor e aqui parece que não tem? Eu acho que aqui tem uma coisa, a gente tem uma questão de aprendizado, por exemplo, nas escolas, que foi tirado, por exemplo, do ginásio ali, do segundo grau, filosofia. Duda pode falar isso mais, que ele é professor. E a mulher dele também. Mas foi tirado filosofia, foi tudo bem, que aqui em Curitiba a sua mulher dá aula de artes. Mas foi tirado, por exemplo, no Rio de Janeiro, já na minha época que eu estudei, não tinha filosofia, não tinha música. Isso tudo tem lá fora. Música tem em todas as escolas. Aqui já foram tirados um monte de lugares. Aí você passa a não ter contato com arte. Sim.
E aí você passa e como a vida aqui é muito mais difícil, você passa por uma pessoa, né? Eu nasci bem pobre. Então eu ia, pegava um ônibus na Avenida Brasil, bem pobre é um exagero, mas era pobre. Pegava um ônibus na Avenida Brasil, ultrapassava a Avenida Brasil toda para estudar, eram 2 horas e meia de ônibus, você era assaltado, o ônibus parava, tinha metralhadora, desde a minha época, isso daí não é de agora. Aí furava o pneu e você não tinha grana para pegar o outro ônibus e ficava esperando de madrugada. Esse tipo de vida não te dá a chance de você ser uma pessoa que está ligada em cultura, ligado em arte, porque você não tem tempo, você tem que, ou ligado em político, ligado em qualquer coisa, você não tem tempo, você tem que sobreviver. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa barreira, existe no Brasil um erro muito grande que as pessoas ficam pedantes com o próprio país, entendeu? É como se você ganhasse mais dinheiro, você já não se considerasse brasileiro. Pelo menos culturalmente falando. Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com o que vocês falaram da desvalorização da cultura brasileira, e para mim isso tem a ver com a cultura colonialista brasileira. Então, se a gente pensa que o Brasil foi colonizado por uma corte portuguesa e que existiu um processo de escravização de pessoas africanas aqui no Brasil. Esse processo de escravização dessas pessoas, ele foi muito cruel, porque ele desculturalizou essas pessoas. Existiam, sim, práticas, por exemplo, de você pegar pessoas de diferentes países da África e misturá-las num mesmo grupo, porque elas não falavam o mesmo idioma, então você tinha mais facilidade de controle. Elas não tinham a mesma cultura, e vai ter uma rixa interna, necessariamente. Então isso vai deculturalizando aquele grupo, de alguma forma. Então isso que seria uma parte da cultura brasileira se perde, né? Então se você for estudar história hoje, dificilmente você vai ter um estudo de história da cultura africana, e essa cultura é desvalorizada. Nós temos um exemplo de um professor numa escola pública esses tempos, que inclusive foi demonizado por falar sobre cultura africana. Isso é um caso bem recente que aconteceu aqui no Brasil. Por quê? Porque existe um pensamento colonialista que se perdurou, né? Quem tinha dinheiro na época, que vinha do português, até 1800 e tanto, falar francês era lindo no Brasil. Você tinha que aprender francês, porque a família rica tinha esse dinheiro para aprender o francês. Eu não vou valorizar a cultura brasileira, porque na minha cabeça ela nem existe, na cabeça de um colonialista desse sentido. Ela não existe. A cultura de verdade, ela é francesa, ela é portuguesa. Então, esse pensamento, ele não é um pensamento que tem muito tempo. E a gente está falando de um país que sai de uma época de escravização na pena em 1888. Isso são 6 ou 7 gerações. Eu estava falando agora, aquele ator, como é que é o nome daquele ator? Aquele ator da Rede Globo, Flávio Baurá? Não, ele é um ator negro que tem 96 anos, que tá fazendo novela até agora. 95 anos. Eu já lembro o nome dele. Eu pensei, cara, esse cara nasceu 40 anos depois do fim do processo de escravização no Brasil. Olha como isso é recente. Ele nasce 40 anos depois disso. Ele nasce em 1930. Ele tem 95 anos hoje. Então, eu acho que soma-se esse processo colonialista de desvalorização do Brasil por ser colonialista a uma tradicionalidade de famílias que mantiveram isso vivo, mesmo que inconscientemente, porque as famílias das pessoas que foram escravizadas continuam na periferia e ainda são vistas como pouco cultura, como menores. Então, a única coisa é que de falar francês, o que virou chique hoje é falar inglês. É a única diferença, mas agora, o pensamento colonialista continua aí. Virou mais coloquial. É que você valorizar o que tem valor, que é a tua terra, claro, a tua língua, a tua tradição. Com certeza. Né? Não que os Estados Unidos não seja bom, nem o francês são maravilhosos. Tudo, mas você valorizar o que é teu, a tua terra, gente, isso não tem. E pode vir alguém e falar, mas não é bom, você tem que defender a tua camisa, a tua pátria, o teu povo. E outra coisa, admira-se tanto as culturas, a nossa cultura é maravilhosa, ela é rica, ela é tropical, ela é colorida, ela é viva, e tudo distorcido. Sim, tudo distorcido. E eu acho que essa distorção se dá, sim, pela influência, quando você coloca a influência africana dentro da nossa cultura, ela é desvalorizada. Colocou qualquer influência africana, ela é desvalorizada. É só ver os centros de Umbanda, o candomblé, é só você ver qualquer coisa que seja africanizada, que tem muito a ver com o Brasil, é desvalorizada. E são maravilhosos, porque, por exemplo, tinha um pai de santo aqui no Brasil, chamado Pierre Verger, que era um dos melhores amigos do Gilberto Gil. E o Gilberto Gil fez até filme sobre ele, assim,
sobre a vida dele aqui no Brasil, e ele ficava na Bahia. Esse Pierre Verger era um francês que veio pra Bahia, apaixonado pela cultura africana, e que ficou lá. E ele era um pai de santo francês de olho azul. Que incrível. Isso que é o Brasil, né? O meu irmão era pai de santo, ele já morreu. Meu irmão é pai de santo. E ele era lindo, assim, tinha uma cara de Brad Pitt, assim, com um olhão azul, lourão e tal, altão, e ele era pai de santo. Eu chamava ele de Pierre Verger pra sacanear ele. E ele morou em vários lugares do Brasil. Eu fui acompanhando meu irmão pelo Brasil, assim. Eu era muito mais novo que ele. Eu ia visitando ele nos lugares do Nordeste que ele morava. Mas é muito louco isso. E eu aprendi isso muito com meu irmão. Que ele era esse cara super branco que falava inglês e francês bem pra caramba. Mas ele, tipo, batia na tecla comigo que eu tinha que parar de escutar Iron Maiden e escutar Coco de Embolado, entendeu? Mudou minha vida. Ele me mostrava umas coisas quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Para de escutar isso, escuta esse negócio que eu trouxe aqui do Recife. Ele era muito assim, então eu aprendi muito com ele, e por causa do candomblé, né? E o que o Duda tá falando é muito verdade, mas teve um negócio que aconteceu nessa Aliás, só pra dar uma observação que eu vi agora na internet, o nome do ator que eu tava falando é o Tony Tornado. É o Tony Tornado. 95 caramba, anos. 95 já? 95. Ele vai fazer 95 esse ano. Cara, ele fez 95 esse ano. Esse cara é incrível, né? Sim. Esse negócio da cultura africana aqui, quando eles juntaram todos os africanos que eram diferentes e tal, e era uma cultura muito católica, os africanos, pra enganar, por isso que vem esse negócio do drible, da malemolência brasileira, que eles começaram, o pessoal do candomblé principalmente, começou a associar os orixás do candomblé com os santos católicos, entendeu? Então ficou muito legal isso. Então na Bahia é uma misturada. Sim. A Bahia é o lugar que tem mais igreja no Brasil, tem 365 igrejas, eu acho, dessa linha aí. E tem muito isso, assim, sabe? São Pedro, São Jorge, que é Ogum, que é não sei quem, que é não sei o que lá, sabe? Uma mistura, porque os africanos fizeram isso. Para que esses caras brancos, donos, senhores de engenho, não os atacassem, não os ferissem eles. Então eles mudavam os nomes, mas eles estavam cultuando... por isso que eu acho que salvou o Brasil. Porque foi essa mistura que deu samba, que deu afoxé, que foi tudo trazido da África, esses ritmos. E aí o brasileiro veio também juntar, né? Porque tinha muita gente branca que era legal também, não era só gente escrota que tinha. Então tinha muito isso, assim, das pessoas que gostavam do negócio também se juntar e criar essas diferenças, tipo Bossa Nova. Era um monte de cara branco rico do Rio de Janeiro que amavam jazz, mas que também amavam samba. Que iam subir o Morro da Mangueira pra escutar samba, entendeu? João Gilberto. E que levou o Brasil para o mundo inteiro, né? A música Bossa Nova até hoje, né? Então essas misturas no Brasil são incríveis, assim, se a gente continuasse interessado nisso, mas tem essa cultura agora muito estranha, muito radical, que eu sou protestante, por isso eu odeio o católico, por isso eu odeio o candomblé, por isso eu odeio não sei o quê, por isso só posso escutar músicas evangélicas. Cara, a pessoa perde tanta coisa boa, né? Sim. Fica perdendo tanta coisa. Ainda mais aqui, que é um país rico em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A cultura brasileira. E todos os estados. É muito estranho isso. Porque é tudo incrível. Você vai para outros lugares de um país, passa um lugar tem vida, o outro lugar é só pedra, não tem nada. Exato, e aqui os estados brasileiros são quase que países independentes do ponto de vista cultural. Exato, isso é muito louco, cara. É maravilhoso. Sim, se você vai conversar, se você pega um cara de Ouro Preto e um cara de Caxias do Sul, é no mesmo país, mas são culturas absolutamente distintas. Né? Sim. Rodrigo, você falou que você veio de uma família simples e que você, na tua realidade que você vivia, não tinha como avançar, vamos falar ali de uma maneira que você colocou ali, ter conhecimento, educação, cultura. E como que você, meu filho, você é a cultura em pessoa. Não, mas o que aconteceu foi... pessoa. O que aconteceu nesse Eu dei sorte por causa do meu irmão e o meu pai e a minha mãe, meu pai era muito ligado em música e literatura, ele era um cara assim, e principalmente ligado em música. Então ele mostrava Beatles, mas ele falava, cara, tem isso aqui que é incrível, Beatles, mas também temos Chico Buarque. E aí ele botava pra eu ouvir, e eu ouço isso desde 8 anos de idade, 7 anos, que eu lembro sentado com meu pai ouvindo. Meu irmão também, meu irmão já mostrava as coisas mais do Nordeste. E minha mãe era mais bagaceira.
que era a Bagaceira Boa, que me mostrava coisas de, tipo, Sérgio Reis, todas as coisas do axé, daquela época dos anos 80 e 90, sabe? Cid Guerreiro, esses caras assim. Eu fui aprender guitarra, comecei a querer aprender guitarra não pelo heavy metal que eu adoro, o rock and roll que eu gosto, mas por esses caras da Bahia, por causa do swing e tal, esses caras de Cid Guerreiro que fez um monte de música pra Xuxa, Hilarie, essas coisas, tudo desses caras. Luiz Caldas. Então minha mãe adorava. Minha mãe, tipo, eu botava Tom Jobim e minha mãe falava, pelo amor de Deus, que sofrimento, não sei o quê. Bota um Cid Guerreiro, não sei o quê, sabe? Bota um forró. Então minha mãe era mais popular nesse sentido, tinha uma cultura popular de subúrbio carioca que era muito boa. Então misturou muita coisa. E eles me davam muitos livros. Meu pai trazia livro. Ele não trazia tanto brinquedo, ele trazia livro. Livro de criança pra eu ler. E eu adorava. Então eles botaram essa pilha em mim. E isso modificou minha vida. Pra pior e pra melhor, né? Pra melhor intelectualmente, pra pior financeiramente. Se meu pai sempre falava isso pra mim, cara, você é meu filho, tão inteligente... Por que não foi ser CEO de uma empresa? Agora quer ter banda de rock com não sei o quê. Mas é isso, as pessoas são pro que elas são, eu acho, né? Sim. Tem as vocações, os talentos. O Duda também faz um monte de coisa diferente, assim, é capaz de fazer muita coisa diferente. Mas, no entanto, eu quis ser artista, né? Poderia ser outra coisa, facilmente, né? Podia ser um CEO, né? Olha, eu sempre tive muito talento pra ser herdeiro. Eu falo que eu... Puta que pariu, cara. Cara, a gente é parecido. Caraca, eu também quero ser. Cara, eu tenho todo o perfil pra ser herdeiro. Eu sei gastar dinheiro dos outros, entendeu? Eu sei tranquilamente estar numa beira de uma piscina tomando um Xandão. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer essas coisas, entendeu? Eu saberia tranquilamente fingir que tô gerindo bem a empresa do meu pai. Sim. Putz, isso aí pra mim, cara, isso é maravilhoso. No Porta dos Fundos, um desse assim. Isso é meu perfil, cara, entendeu? Por exemplo, que poderia ser filho do Walter Salles? Poderia pra caramba, né, cara? Pô, o cara do Itaú. Mas não. Né, esse perfil aí não consegui chegar lá. Agora não consegui chegar lá. Você pegou uma coisa muito boa. Por exemplo, o Walter Salles é um cara muito, né, ligado à cultura brasileira. Ele poderia não ser, que ele é um bilionário, ele poderia nem morar aqui, ele mora no Rio. Quando eu morava no Rio, eu via ele, tipo, em Ipanema com sacolinha de compra. Tudo bem, pô, todo mundo tem que fazer isso, não é uma coisa... É que como a pessoa é bilionária... Você não imagina ela fazendo as coisas básicas da vida. E olha o nosso problema no Brasil. Eu sempre fiquei... Quando eu via ele andando lá, eu sempre ficava pensando... Caraca, eu tô muito colonizado, né? Porque eu acho que o cara, só porque o cara é bilionário, ele não estaria no Brasil. Não, ele está no Brasil. No entanto, ele faz filmes brasileiros incríveis. Ele acabou de ganhar um Oscar com um filme brasileiro. Admiro muito ele. Porém, tem um porém, que eu já falei até Todavia, contudo. O fato do Brasil... Tem umas coisas, por exemplo, no cinema, ou em qualquer área brasileira, que tem uma elitização que é muito profunda e muito complicada. Tipo, ele faz um filme que foi incrível, que esse, Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, e foi incrível falar sobre isso, sobre ditadura, mas não tem no Brasil um filme que fale sobre ditadura no subúrbio, no interiorzão lá do Nordeste, uns caras arrebentar. O que eles pensavam? Quem agrediu eles? O que acontece? Sabe? Nesse tipo de escopo político, não tem. Eu acho que o cinema vai abraçando uma coisa mais aristocrata ali. E, no entanto, o cinema brasileiro faz muito filme popular, assim, de todas as nossas culturas, de todas as áreas, de todas as cidades. Mas, no entanto, na hora de falar essas coisas mais profundas... Não vai. Eu acho que ainda falta um pouco, sabe? Que é uma cultura que o Duda falou ali, uma cultura do começo da escravidão e daí da pós-escravidão, todos os brancos, senhores de engenho, aquela coisa que demorou muito, sabe? A gente ainda tem isso. Tanto que eu era casado com uma mulher muito rica, minha primeira mulher, muito rica. É rica mesmo. A gente não sabe o que é, eu não sei mais o que é isso, mas era assim. E saudades que dá dela às vezes, né, Rodrigo? Não, porque eu amo a Flávia, não quero, né? Não, saudade nenhuma. Prefiro a Flávia 1000 vezes. Mas ela, por exemplo, a gente sabe que tem isso em todos os lugares do Brasil, tem isso, né? Lá fora você não vê tanto. Na Europa você nunca vê isso. Onde eu morei lá não tinha isso. Mesmo nos lugares de pessoas muito ricas. O quarto
da diarista é lá no fundo. Você vê uma mansão, você vê um apartamento de 1 km², como era esse da minha ex, da família dela, em Ipanema, Leblon, onde os quartos eram gigantes e o quartinho da empregada era tipo, sei lá, 10 m², sem ar-condicionado naquele calor do Rio. Então, eu olhava aquilo, como eu vim da pobreza, eu olhava e falava, cara, a gente não perdeu eu acho que a própria existência de um quarto de empregada é reflexo de uma cultura colonialista, né? Um amigo meu falava que a revolução, e daí quando eu digo a revolução, que todo mundo ganhe bem, passa por você ter que lavar as próprias cuecas, meu amigo, sabe? Então, assim, se você quer um país em que todo mundo tenha boas condições, você vai ter que lavar a própria cueca. Você vai ter que entender que, de repente, não vai ter gente para limpar a tua cueca e varrer a tua casa. Os Estados Unidos já tem essa cultura muito boa, né? Que os milionários lá lavam louça. Tom Cruise lava louça lá, entendeu? Acaba de então esse é um pensamento colonialista, é chato, né? Demais lavar louça, vamos combinar, mas... É chato. É horrível, né? Eu não gosto, mas eu acho que passa por isso, né? O Brasil é um dos países que tem mais dinheiro ali, nona economia do mundo, 8ª, mas é o primeiro lugar do mundo em distribuição de renda, né? É o país que tem quem é rico pra cacete, e quem é pobre pra cacete. E muito roubo também, né? Muita corrupção, né? Porque se o político... Aqui é muito estranho isso, porque o político, ele mora aqui, ele cria sua família aqui, suas filhas, seus filhos, ele destrói o país, roubando e fazendo ações que... evaporam a moral porque você vê os caras de esquerda e de direita roubando e de centro roubando. As pessoas ali atrás que estão assistindo isso na televisão acham que isso é certo e vão fazer isso, e tá acontecendo isso, né? Tem muito 7-1 no Brasil por causa disso, porque se o presidente faz isso, por que eu não vou fazer, né? Tem isso. Então é complicado esse negócio aí, acho difícil de... É muito triste essa realidade. Deveríamos tentar mudar isso. Mas não vai mudar, né? Não vai. E principalmente assim, você vê os extremos, como vocês colocaram, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, e ainda você tendo tantas verdades falando da política hoje, ainda as pessoas têm lá os seus amores por A ou por B. Que eu entendo que é algo que deveria de mudar. Mas assim, eu acho que tinha que acontecer. É a torcida que virou torcida. Radical, assim. É que virou torcida e odiar o outro e amar o um. Eu acho que a internet tem boa parte de culpa, né? Porque a internet deu voz aos idiotas. É triste. Mas hoje em dia... o terraplanismo tá aí, gente. Os filósofos de nada estão lá, não entendem vida de nada. As pessoas falam muito besteira mesmo. Por isso que eu defendo que os bons têm que se manifestar. Tem um monte de gente boa escondida que carregam coisas assim valiosas pra dividir, pra ensinar, e tá lá escondido. E enquanto você se cala, meu filho, se você é bom e você tá ouvindo isso, você dá voz a quem não deveria ter voz. É verdade. Essa é a verdade. Mas também é um certo cansaço, né? Porque como os idiotas são em maior número, se você for discutir com um idiota, você vai perder a discussão, porque ele vai gritar, ele vai querer te bater, ele vai querer... Eu acho que o Nelson Rodrigues que falava que os idiotas vão dominar o mundo, não pela competência, mas pela quantidade. Pela quantidade. E é a verdade, porque hoje é o que a gente vê. Hoje é uma verdade. Sim. Eu concordo muito. Eu acho que era o Nelson que falava isso. Eu acho que sim. Meu Deus. Gente, tá bom o nosso bate-papo. Tô adorando ouvir vocês. Nossa, eu ficava Nunca falei tanto. Não tô nem olhando o tempo. Eu não tô nem olhando o tempo. Hoje o tempo é por conta de vocês. Opa, deixa eu controlar aqui. Você nem comece. Não. Tá vendo? Pode ficar tranquila, que eu vou deixar o tempo passar, porque fica mais caro. Então fica tranquila. Olha que filha da mãe. Falei que eu dei a pá. Eu dei a pá. Que víbora, é uma víbora. Mas olha só, um negócio que a gente não puxou de assunto, a gente tá falando tanta coisa do Brasil, e não falamos do seu programa, que você vai estrear, né? Que é Mulheres do Brasil, né? Do Brasil. Falamos tanto de Brasil, Mulheres do Brasil, o nome. Pois é, e esse nome... é tudo que eu já falei, né? Que eu amo a nossa cultura. Eu acredito muito nas pessoas, na pessoa brasileira. Eu acredito, apesar de ter momentos que é difícil de acreditar, eu ainda acredito. E eu acredito que as pessoas, todo mundo tem algo bom a dividir. Não importa o lugar onde ela esteja, como ela esteja, o que ela passou. Se pode olhar hoje e achar que ela é uma pessoa ruim, ela tem algo bom a dividir.
E aí surgiu Mulheres do Brasil, gente que logo vocês vão conhecer. Você vai continuar falando Oi Meu Brasil? Ai, meu gente, como que eu não vou falar meu Brasil agora? Oi, minhas Não, mas mulheres agora do tem que Brasil. falar. Oi, meu Brasil mesmo. Oi, meu Brasil. E eu tô muito feliz de estar aqui, os meus diretores, e até quando vocês estavam falando sobre a Lure, sobre tudo que vocês estão produzindo, Aham. depois eu quero que vocês falem tudo que vocês estão produzindo, porque assim, pra quem tá em casa, às vezes quer produzir um conteúdo diferente, hoje o podcast tá super em alta, Uhum. mas o céu é o limite, meu filho. Se você vir aqui apresentar ali a tua ideia, uma ideia vaga pros meninos, eles vão fazer um bolo lindo e maravilhoso pra vocês não estão entendendo. Então, é muito legal as pessoas saberem que tem Sim. esse tipo de produção, Uhum. saber que não precisa ficar somente no podcast, ou que dá pra fazer coisas diferentes. Sim. Só que pra isso você precisa de uma equipe certa, por isso eles estão aqui. Oba. É. Não, o Duda pode falar muito bem disso aí, porque como ele é a parte comercial, eu vou pegar uma água e ele fala disso. Mas você faz o seguinte, pega uma água pra Uma mim água também, pô. também. Ei, Meu copinho Stanley. ai, você viu, gente? É copo Stanley. Eu dou copo. Eu virei o cara... Vai cair aí, meu filho. Porra, Eu virei... Vai cair aí, meu filho. eu sou o rei de tropeçar em Pelo cabo. amor de Deus, pegou cabo. Tropeço em cabo. Eu virei o cara que bebe água em copo Stanley, gente. Não, e detalhe, o copo está combinando. Vai voltar. A hora que voltar, vocês vão observar. O copo, olha ali, ó, combina com a camiseta da pessoa. sim. Vê se eu dou conta disso. Aqui, ó. Não, ele, o Duda. Vocês não estão nem olha enxergando, aqui, ó, é. O Duda deve ter sido o menino que a mãe vestia ele de marinheirinho, camisa Quase. branca. Olha ali. Quase. Sim. Como eu sou filho caçula, Ai, agora tá tudo se explicando. eu sou filho caçula. Eu era bebê da Coitada da Luana, mamãe. deve estar doendo. Luana, me perdoa, esqueci que eu gritei aqui, tadinha. Como eu era o caçulinha, e assim, tem duas coisas na minha família. Eu sempre fui super protegido, não só por eu ser o caçula, mas também porque eu sofri um acidente quando eu tinha 5 anos. Eu fui atropelado quando eu tinha 5 anos. Então isso reflete também mais proteção ainda, mais proteção. Então eu sempre fui o protegidinho da família. Meu irmão sempre foi o porra louca. Meu irmão sempre foi mais porra louca da família. E eu sempre fui mais quietinho, não quietinho não, porque era bem espoleta, mas eu sempre mais Eu ia falar, protegidinho. você não deve ter sido quieto, não. Não, eu era uma espoleta, eu não parava, coitada da minha mãe. Caçula ainda, caçula protegida, Coitada. mais ferve o leite. Nossa, minha mãe, coitada, sofreu, meu pai também. Ferve o leite, obrigado. Leite. Ferve o leite. Ferve. Ferve. Não é ferve. Ferve. Não é ferve. Não, carioca tem o fervia. Ferve. Não, o meu carioca é ferve. 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 Que é Não com I, não é com E. É ferve. É. Ferve. Não, Ferve. Curitiba é o ferve daí. É o ferve. Podia ter gente até falou que no elevador daqui, o elevador é paulista, né? Aqui ele fala 10º andar. E ele deveria ser mesmo. 10º andar daí. 10º andar daí, devia ser assim. Primeiro andar daí. Ai, gente, viu? A gente vai gravar um outro só pra não ficar falando essas coisas da cultura Se eu fosse presidente do Brasil, eu estourava logo a primeira lei seria essa. Os elevadores de cada cidade deveria ter o sotaque. O seu próprio sotaque. seu sotaque. Exatamente. Porque só tem paulista. Que graça tem isso? Por exemplo, Aquele vai lá sotaque na horroroso. Bahia. O elevador aqui fala subindo. Não, Sotaque é horrível, cara. Sotaque feio. lá né? na Bahia o elevador tem que falar. Como que é? Vai subir. Ô meu rei, deixa eu contar uma história da Bahia maravilhosa quando eu fui pra lá. Maravilhosa. Eu tava no Pelourinho. Eu adoro. Aí a gente tava saindo do Pelourinho ali, ó, descendo. E a gente queria ir pro nosso hotel que ficava em Amaralina. Aí a gente queria ir de ônibus. Porque a gente viu passar muito ônibus na frente do hotel. Chamamos o ônibus. Eu desesperado, né, turista. Cheguei, abri a porta e falei: moço, esse ônibus aqui vai pra Amaralina? Um ônibus parado, rodovia cheia. Vai pra Amaralina? O motorista falou: rapaz, esse ônibus aqui pra Amaralina vai não. Maravilhoso, velho. Não, é demais. Viu? A gente tá todo acelerado, só fala que não. Demora. É um tempo, tá tudo certo. Não, é demais, é demais. Gente, a Bahia é incrível. Não, você vê, né? Cada história, cada canto tem a sua história, tem sua joia, tem sua preciosidade. Por isso que a gente tem que falar, e principalmente no cinema, tem que falar de todas as áreas do Brasil, né? Exatamente.
Nós temos alguma coisa que fala... Eu acho que cinema que fala aqui do Paraná tem, né? O Guto Pasco fez bastante coisa. Da Cultura Gaúcha também tem. Eu vou olhar o tempo. Tem o cinema de Porto Alegre. A Casa de Cinema de Porto Alegre, é bem importante pro Brasil, a Casa de Cinema. Fez muito filme. Mas eu digo, a gente tem cineastas no Brasil inteiro. O problema é que a gente não tem público, pelo tamanho do país, para ocupar as salas, ou irem nos cinemas, ou assistirem cinema brasileiro. Agora com o streaming melhorou um pouco, né? A nossa cultura, porque as pessoas estão vendo Netflix, assistindo os filmes brasileiros na Amazon, na Netflix. Mas eu acho que deveriam ir mais no cinema, porque às vezes você vai num bar, gasta R$200 no bar, e o cinema tá caro, mas é R$50. Mas eu acho que a pandemia deu uma massacrada no cinema, né? Porque antes pra mim era um evento de ir no cinema, eu adorava quando tinha os lançamentos. E eu acho que a pandemia acabou roubando roubando tudo, né, das pessoas, mas acho que já estamos longe da pandemia. Mas a gente tem exatamente, né? Os bons hábitos, os bons costumes, a gente não pode deixar perder. Não podemos. Não é tão caro pra ir assim, uma vez por mês, pelo menos. Exatamente. E aí você vai no Homem-Aranha, entendeu? Pô, ver o Homem-Aranha 14. É a mesma coisa que o 2. Triste verdade. Mas eu gosto não posso falar nada. Eu gosto desses filmes, né? Eu gosto de filmes de qualquer jeito. Eu também gosto. Mas, cinema brasileiro é ruim. Eu não gosto de filme de qualquer jeito, eu tenho uma teoria. Eu não gosto de filme de qualquer jeito, eu gosto de filme bom. O filme ruim eu não gosto. Mas deixa eu te falar. Mas até ruim é bom. Aqueles massacre da Serra Elétrica, aquela coisa. Maravilhoso. Mas então, é um trash. Tá vendo? Ela não gosta, é trash. Maravilhoso. Quando eu era criança, eu gostava de filme de terror. Hoje em dia eu falo assista. Aliás, assista. O título é horroroso, mas eu falo assista e eu tô falando sério. É maravilhoso. Rubber, o pneu assassino. É bom. Mas é bom num nível. A minha esposa usa esse filme nas aulas de arte dela. Sério? Tô falando sério. Ela usa porque é um filme que questiona a arte. É bom demais esse filme. Mas não é estilo Crocodilos Assassinos. Pelo amor de Deus. Não é. Pelo amor. Eu tô falando de cinema Nem contemporâneo. Olha, a história. Só pra você entender, a história é a história de um pneu que mata pessoas. É um pneu assassino. Eu não consigo. A premissa é horrorosa. Mas quando eu comecei a assistir esse filme, eu e a Grace, a gente começou a ver assim... A gente começou a ver assim e falou... Peraí, a primeira cena é espetacular de boa. É um policial, ele vem dirigindo até a câmera, sai do carro e fala... Por que ninguém vê pessoas roendo as unhas nos filmes de Brad Pitt? Não tem sentido. Não sei o que. Não tem motivo. Ele começa a fazer um texto de texto contemporâneozão, assim. Você fala, cara, peraí, tem coisa aí. Aí você começa a assistir o filme. Você fala, cacete, esse filme é bom pra um diabo. Enquanto isso, pneusada matando geral. Exato! É muito louco. Daí quando a Grace viu esse filme... Cara, eu falei da Ana que estoura, a Ana estoura coisa, mas quem tá estourando sou eu. Eu sei que eu tô estourando. Assistam Rubber, o pneu assassino. De verdade, a Grace usa nas aulas de arte. Se for ruim, eu vou fazer um manifesto no Instagram. Pode fazer um manifesto no Instagram. Você quer ver eu ficar revolta da vida? Eu sentar pra assistir um filme e o filme ser ruim. Pelo amor de Deus, eu não gosto. Vou te dar um exemplo. Eu tava assistindo uma série esses tempos, Grotesquerie, da Disney Plus. Putz, o primeiro episódio é super bom. Terror, serial killer, gente pendurada na parede sem pele. Assim, sabe? Espetacular. Aí começa a ficar ruim. Eu paro. Eu só paro. Mas eu amo terror. Eu adoro um bom filme de terror. Eu sou apaixonado por terror. Eu adoro. Tenho gostado mais. O nosso primeiro curta aqui foi terror psicológico. Ai, crente. Que as pessoas estão presas dentro da produtora. E a gente filmou aqui, tá? Tudo aqui, ó. Aqui dentro. Os 3 personagens não podiam sair daqui. A primeira cena, nós estamos nessa mesa, tem o logo da Ana Talks aqui, né? Eu não quero saber os detalhes sórdidos. Mas é engraçado, porque agora eu tô com esse interesse de terror que eu não tinha. Mas psicológico, que são os terrores que tem mais crítica, tipo esse aí que ele tá falando, que tem umas críticas dentro, entendeu? Quando é aquele filme de ação e que tem bastante tensão, eu gosto. Agora, aquele terror sanguinário, não. Dependendo, eu gosto. Crocodilos Assassinos, gente, aquilo é uma tragédia. Você quer ver um filme que eu não dava nada e que eu gostei? Xuxa, contra o Baixo Astral. Esse eu amava.
Esse eu amava. Didi Mas é na o Mina filme do Encantada. Tubarão Assassino, que Ai, pelo fizeram o amor 2 de depois. Não, Coisa pelo horrível. amor de Deus, meu marido assiste todos Eu os adoro. tubarão, porque ele ama coisa de mar, que né? Tubarão é maravilhoso. Tubarão assassino. Aquele lá é Tubarão, maravilhoso. Spielberg, gente. Tubarão Todos, gigante. Toda- Eu acho que não sei como é que é o nome. tem um mega lá, tipo, Mega Tubarão. Mega Esse, Tubarão. bom Gente, demais. como é bom, Duda, pelo amor de Deus! Ela é ruim pra caramba! Eu adoro esses filmecozinhos também. Filmeco adoro, que a cara. pessoa tá nadando num lugar, depois ela se arrebenta toda e fica dentro da Umas coisas água. nada a ver. Aí não sai, aí vem um tubarão. Sempre vem um tubarão. Ei, mas, ó, hoje em dia nós temos a alta qualidade do cinema, Uhum. Temos. mas por um outro lado, eu acredito que como aumentou muito o consumo em virtude a Netflix e todas as plataformas, também essa alta demanda perdeu a qualidade, não perdeu? Ah, tem lixo pra É, caramba. claro, Tem como bastante tudo, coisa. né? Em todas as áreas perdeu qualidade. Você vê na nossa música, se você analisar a música brasileira nos anos 60 e analisar agora, as pessoas ouviam, e eu nem tô sendo saudosista, não, porque eu gosto de um monte de coisa de agora, mas o galã do Brasil que era ouvido era o Chico Buarque. Só que ele não era só o galã, entendeu? De olho verde. Ele era um cara que tinha cultura pra caramba, que mostrava músicas incríveis e tudo, e tinha uma tendência brasileira, uma postura de brasilidade. E hoje você vê MC, não sei o que, do rodo, deprimente. Paco do rodo, sei lá. Deprimente. Cada hora é um e é muito ruim, né? E A música eu acho muito boa, mas o discurso eu acho ruim. E pior que o que eu vejo hoje, não é todos, mas uma grande maioria, que quanto pior é, melhor é. Aos olhos das pessoas. É o amor a nadar na lama, né? Pra mim, qualquer sertanejo universitário. Pra mim, A gente, um. como brasileiro, adora nadar na lama, assim, adora votar mal e idolatrar pessoas muito e esquisitas. eu acho que o maior exemplo de que brasileiro vota mal, assim, pra mim não tem nenhuma Quer dúvida. escutar a Anitta? Não. Não, pra mim o maior exemplo de que o brasileiro de fato vota mal é você ver qualquer uma das 5 últimas edições do Big Brother. Então você realmente percebe ali que o brasileiro vota mal, sabe, Rodrigo? Pior Você que eu vi o Big percebe? Brother, esse novo. Eu vi o Big Brother. Não, posso esse falar. novo elenco era ruim. Muito Esse ruim. novo elenco era ruim. E Mas, o poxa, anterior gente, tirar a votaram- Carol com K, que é isso, brasileiro? Votaram o anterior, o Davi ganhou, né? Não gostava, ele era um baiano, ganhou. Limpa aqui, Duda. Aqui? É, o veneno. Venenosa mesmo. A Davi, eu não gostava daquele cara, apesar de eu adorar a baiana, eu não gostava dele. Ele mentiu, falou que ia fazer faculdade, mentiroso. Não tem essa coisa, né? Não fez, pegou o dinheiro, mentiu, enganou. Não sabe votar, O gente. brasileiro é enganado fácil. A gente é enganado muito fácil e gosta de ser enganado, né? A gente gosta, né? Os erros são recorrentes da pessoa e a pessoa vai lá e continua defendendo essa pessoa. Um exemplo é o Neymar, que era um craque, hoje em dia nem joga, não faz nada. O cara erra recorrentemente e as pessoas estão lá idolatrando o cara, entendeu? Como se ele pudesse, por ele ter sido antes o que ele era, pudesse fazer qualquer coisa, sabe? É muito esquisito isso, eu acho isso esquisito. A pessoa não consegue raciocinar. Isso daqui desse cara é legal, mas isso que ele vem fazendo é ruim. Não tem isso. Não, eu amo o Bolsonaro, não interessa o que ele faz. Eu amo o Lula, não interessa o que ele faz. Tudo que esses caras fazem tem muito erro dentro. Pô, mas todos nós, você vai Todos ter, eu vou nós, ter, todos nós. E aí não se assume quando- isso, sabe? E quando você aponta um erro de uma pessoa, muitas vezes você não é falar que ela é ruim, que ela não presta, que ela é péssima. Não é, mas é que tem que valorizar o que é bom e sim, tem que ser apontado o que é ruim. Só que hoje em dia as pessoas vestem camisa e outra coisa, vestem camisa de coisas que elas nem não lê ali o que, por exemplo, o currículo da pessoa, o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim. Não, é esse aqui, pronto, acabou, eu não quero saber. E muitas vezes discorda de coisas que a pessoa defende, mas ela não vai nem ler, saber o porquê que ele tá eles defendendo aquilo ali. Posso dar um exemplo maravilhoso que aconteceu essa semana na Câmara de Vereadores de uma cidade, não sei de qual cidade. O cara apresentou um projeto, eu achei um cara de esquerda que apresentou um projeto que era para reduzir cargos comissionados de 38 para 7. Esse era o projeto dele, tá? Um puta projeto. Aí, o que ele fez? O projeto era dele. Ele apresentou o projeto e começou a votação. Ele, que apresentou o projeto, votou contra o projeto. Não. Ouça a história, que ela é maravilhosa. Ele votou contra o projeto, sabe por quê? Porque ele sabia que a base aliada do prefeito
toda só genial. vota ao contrário do que ele vota. Genial, cara. Foi genial. Então, todos os políticos... Como ele é um cara de esquerda, Genial. ele votou não, porque ele sabia que se ele votar não, todo mundo da direita vota sim. E... O projeto foi aconteceu? aprovado. O projeto foi aprovado. Caraca. Qual o nome desse gênio, cara? Ninguém leu o projeto. Simplesmente porque não gostam dele. Então, se ele votou não, a manada foi lá e votou sim. Não sabendo do que era o projeto. Aí depois ele fez um discurso que queria dar os parabéns a vocês por terem votado sim por esse projeto tão importante que reduz o número de cargos. Falei, gente, gênio. Gênio. Mas por um outro lado, genial o que ele fez, mas é muito triste. Mas Uma Você chamada saber de atenção isso. espetacular. Eu acho, Sensacional, enquanto chamada de pelo atenção, amor eu de achei Deus. espetacular. E é isso, principalmente na política, as pessoas defendem coisas, e é um tema que eu não quero falar muito política, porque daí eu não tenho filtro. Mas é que daí vai eu lá pra engato a baixo. segunda, meu filho, daí eu não paro mais. Mas assim, as pessoas defendem A e B sem entender o que ele tá defendendo, qual é a camisa que ele veste, qual é a causa. Então, É que vai só pela emoção, assim, né? Você se define, se coloca na posição daquela pessoa que você queria ser ou que você tá reagindo por afeto, por paixão, e não consegue identificar os erros dela por causa disso, entendeu? Não usa o racional, é só pela paixão. Mas eu acho Só que tem pela muito a ver. Eu identificação. acho que a parte criativa do cérebro é uma parte de emoção mesmo, quando você fala desse tipo de coisa, né? E de várias outras coisas. Eles usam muito isso, né? Dos dois lados. Né? Bastante. ei, gostei de vocês aqui, quero mais. Em breve, porque nosso bate-papo foi muito bom. Muito bom. Eu quero saber se já deu tempo, porque eu não vou. Se você quiser, tem mais 10 minutos. Eu quero saber se é verdade. 10 minutos, tem mais 10 se você quiser. Ônus ou não ônus? Senão eu não quero. Não vem querer me cobrar juro aqui, Qual não, que é meu o filho. ônus? Eu não tô entendendo. Não, tem mais 10 minutos, são 3h50. Então nós vamos falar mais 15. Vai, fala aí o que você quiser. Acho que a gente não falou do programa. Vamos falar do Mulheres no Brasil. Fale do Eu quero saber da tua ótica de diretor. O que você Agora, acredita? Desculpa, eu preciso fazer um... Preciso ir ao lavabo, com licença. Ele é muito educado. Ele vai ao só que lavabo. não. Vai. Ele vai lavar. Rodrigo, Se lá seu veneno. você vê? Já aproveita e limpa aqui, ó. Pode deixar. Guarda pra depois eu repor meu botox. Tá caro. Tá caro, né? O que tá caro, minha filha, pra não deixar cair tudo, tá caro. Tá caro. Ô, Rodrigo, o que você, como diretor, tem de ótica a respeito do programa e o que você espera, sim, nessa tua ótica de diretor de Mulheres do Brasil? A gente vai debutar o programa agora, né? Vai ser estreia, né? Terça-feira. Eu já quase quebrando tudo aqui. Eu acho que essa coisa de mulher falar pra mulher é super importante, né? Você tem feito isso no podcast aqui muito, né? Sim. É super importante porque o Brasil é um país ainda feminicida, né? Demais, né? E parece que a mulher não tem... Eu vou te dar um exemplo de ontem que aconteceu lá no meu prédio, que é um prédio super chiquezinho, não sei o quê. A minha namorada tava uma vez que aconteceu um problema nesse vizinho. Ela falou com o síndico que desceu como é que chama isso? Seguranças. Os seguranças não subiram. Não tem nada, não sei o quê, porque ela é mulher. Eu desci ontem e falei, vamos subir agora, sobe agora, é agora. Subiram na hora, entendeu? Então tem isso ainda tem isso. Então eu acho que esse programa é importante e vai ser sempre importante programas, né, que falem sobre o universo feminino, porque vai demorar ainda, né? É incrível como demora isso. Vai demorar ainda e tem que ser colocado meio na cara da sociedade esse tipo de coisa, assim. Não só do feminicídio, né? Mas do contexto do universo feminino, que o homem não aceita, às vezes não aceita, não assume, não aceita, entendeu? A gente não se coloca como igual, e isso é muito complicado. Então sempre quando tem um programa desse, assim, uma pauta que só vai falar de mulheres, sobre mulheres, e como as mulheres se relacionam diante da vida no Brasil, ou diante das coisas, diante dos homens, diante dos seus relacionamentos, diante de tudo, das profissões, né? A gente vai abordar várias profissões diferentes, Sim. juntar pessoas de lugares diferentes, né? Com experiências de vida diferentes, mulheres de lugares diferentes, né? Com profissões muito diferentes.
Isso eu acho que é meio que uma interseção, assim, umas várias ligações, sabe? Que vão ser legais no programa. Eu acho que isso, a força do programa pra mim tá nisso, sabe? Esses papos diferentes, essas interações diferentes, de etnia diferente ou de social diferente, Sim. lugar diferente, jeito de ver a vida diferente e tal, mas só sobre mulher. Isso eu acho bem legal, acho que vai dar bem certo isso, eu acho. E você sabe uma coisa que eu vejo assim, não são todas, é lógico, nunca generalizando, tá, meus filhos? Nunca. Mas é que eu vejo assim um grande grupo das mulheres numa desunião. Uhum. E eu quero tentar mostrar que a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, unir forças, não importa a classe social, cor, a etnia, a crença, culto, nada, não importa quem veio de lá, quem veio de cá, mas a gente tentar se unir, mostrar, valorizar a história de todas elas, a essência de cada uma delas, que cada uma tem sua essência, né? E assim, você como a host do programa, criadora do programa também, tem essa... Eu acho que tem essa importância de você ser uma mulher pra fazer isso, sabe? E juntar outro tipo de mulheres diferentes dentro do mesmo lugar. Eu vou te dar um exemplo. Tem um negócio que tinha lá no Rio, quando eu morava lá, que é as mulheres com a tendência forte de serem feministas, elas defendiam as mulheres, defendiam, chegavam num certo ponto social que chegava onde estavam as empregadas delas, as diaristas que estavam lá no quartinho. E, pô, eu briguei com várias, assim, no Facebook. Eu tenho até hoje isso printado. Assim, Você era desses que brigavam no Facebook? Brigava. Eu falava, ué, mas... Estão no Facebook. Mas espera aí, vocês estão falando desse tipo de assunto, mas e a pessoa que tá trabalhando pra você aí? Falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato. E elas ficavam loucas de ódio, porque aquilo pega... Entendeu? Então pega nisso, que as mulheres não se defendem de verdade. Sim. Defende até a parte... convém. Exato. Até onde é bom Mas pra esse mim, nome, né? até Competição onde não... feminina. até onde não mexe no meu conforto, no que eu gosto, no que me atende. Eu acho que tem a competição feminina. Só um pouquinho. Abre a porta e fala pra gente, Luana. Pode falar, minha filha. Aqui estamos em casa, né? Esse podcast Venha. agora é de casa. A câmera da Ana aqui. É a câmera? Cansou. Ah, está lá. A câmera não foi o microfone. Ela deve ter esquentado. Porque tem um tempão. Às vezes é muito difícil acontecer, mas às vezes acontece. Cansou. A menina cansou. Tadinha. Joga a câmera geral por enquanto e eu já ligo ela de novo. Daqui uns 3 minutinhos eu ligo ela de novo, tá? Mas o que a gente tava falando que era importante? Agora esqueci. Tô velho. Das mulheres não ser unidas. Isso, tem essa coisa muito estranha que eu via lá no Rio, mas que deve ter no país inteiro, que era isso. Chegava na hora de falar da mulher preta diarista, dos direitos dessa mulher, aí já ninguém não queria falar, entendeu? Não, mas como vai tirar minha diarista daqui ou minha empregada daqui, que faz tudo e eu não preciso fazer nada? Aí é que o bicho pega. Mas também tem o que o Duda falou, que aí vai para as profundas, começa a complicar muito, que é a questão do gênero, da disputa feminina, que também tem no masculino. Mas no feminino é mais. É mais. Mas isso No que você feminino falou é mais. Essas disputas do feminismo animalescas, né? Eu acho mesquinho, sabia? Eu acho mas isso que você falou do feminismo, e especialmente das mulheres pretas, né? Eu falo, lógico que eu não tenho nenhuma propriedade para falar isso, mas do que eu vejo da minha esposa, né? Como minha esposa é uma mulher negra, e como ela tem um estudo sobre esse tipo de coisa, ela já me ensinou coisas que falam sobre como o feminismo, especialmente voltado para mulheres negras, ele é muito diferente. Porque as necessidades são diferentes, né? As pautas vão ser diferentes, vão ser outras pautas. São outras pautas, são outras necessidades. O buraco, ele é um pouco mais embaixo. Exatamente. Nesse sentido, né? É tipo pro homem preto também, o buraco é mais embaixo quando você vai falar de homem. Mas eu acho que pra mulher preta, diarista, aí o buraco tá lá embaixo mesmo. E aí a mulher que tem condição de defender essa classe não defende. Não entendeu? defende. Até hoje não defende. Exatamente. Porque eu via, porque quando você fala uma coisa que dói mesmo na pessoa, que ela sabe que é verdade, aí ela vai te arrebentar. Eu era arrebentado. O que você tá fazendo aqui? Você não pode falar isso, você não é mulher, você não sei o quê, não sei o quê. Então vocês querem que divida tudo. A mulher vai ficar falando só de mulher, o homem vai ficar só falando de homem. Não, tinha que ser uma interseção. Não tá mais assim em nada essa interseção, não tá. Não tá na política, não tá nas questões de gênero
interagindo, não tá no futebol. Se tu é Palmeiras, tu odeia o Flamengo. Se tu é Flamengo, tu Tá tudo zoado, filho. A vida tá zoada. A pessoa que tá com a camisa... Eu sou Flamengo. Uma pessoa que tá com a camisa do Flamengo, ela tá com uma garrafa numa torcedora do Palmeiras e mata a pessoa porque ela não é flamenguista ou porque eles estão brigando. Caramba, isso não tem só no Brasil, né? Tem no mundo inteiro essa idiotice aí. Mas é um negócio incrível. É insano. Tem umas coisas de filosofia que a gente estuda desde o começo, assim, que a sociedade, a gente vem se auto-suicidando, né? A gente vem se matando pela questão de não querer ter filho, não sei o quê, porque intrinsecamente a gente sabe que isso não deu bom, sabe? Não deu certo. Existe uma coisa por mais que o Japão, a China incentivando, vários países, os escandinavos incentivando você ter um bebê, e no Brasil também já, porque está caindo a taxa de natalidade, as pessoas não querem ter filho, porque não é uma questão só social, não é uma questão só financeira. Porque o social, você vê que as pessoas muito pobres têm bastante filho ainda. As mais ricas, que ainda tem um certo tempo, ou a classe média ali que está batalhando pela sua vida e tenta raciocinar sobre, não quer ter filho, mas não acho que é só uma questão social. É uma questão de desprezo pelo humano, sabe? Eu também acho. Uma derrota, a gente se sente derrotado. Eu me sinto várias vezes, liga a televisão ou o YouTube, você fala, cara, não tem mais jeito. Eu acho que tá faltando muito amor real. Uhum. Não amor real. Só pra falar, a Luana, a câmera dela voltou, tá? Ai, gente, tô de volta. Pronto. Aqui, ó, plena, absoluta. Vamos lá. E você é bom que você vai falar bastante pra câmera, né, num programa também. Vou? A câmera não vai desligar muito você. Mas ela que venha se rebelar contra mim nessa... Não pode. Não pode. Não se rebelar. E eu acredito, assim, que no geral é isso que falta. Falta amor. Por exemplo, eu vejo que a classe dos homens, ela é uma classe, geralmente falando, mais unida. Cara, o homem, quando pega um pra defender o outro, sai de baixo, meu filho. Eles passam por cima de quem... E a mulher não. Uhum. Então Sabe eu acho existe um termo, eu acredito que tem que ser mudado. Existe um termo chamado Pacto da Branquitude. Eu não lembro quem foi que criou esse termo. Que o Pacto da Branquitude é que os homens brancos, as pessoas brancas se defendem. Né? Isso é um reflexo de uma cultura estruturalmente racista. Só pode ser maçom, aqueles maçom rico lá de fora. E existe também, acho que, um pacto da hombritude, né? Quando a gente fala de que homens se ajudam, eu acredito muito nisso. Eu acho que isso tanto que foi cunhado o termo sororidade, né? Que é a irmandade entre mulheres, né? Porque o termo irmandade, ele se refere, não sei se é a irmandade que se fala, mas aos homens. É aos homens, né? E o termo sororidade se cunha por conta dessa falta desse conceito também. Porra, se existe esse pacto de ajuda entre homens, por que não pode existir um pacto de ajuda entre mulheres, né? Bem importante que isso exista, né? E fundamental, acho que pra gente crescer enquanto sociedade, né, gente? Pelo amor de Deus. Com certeza. E o programa se torna muito importante por causa disso, né? Eu tô feliz de a gente ter criado esse programa, porque comprei direitos, já tem um tempo isso, comprei direitos de um livro chamado Evas do Gramado, de um jornalista lá do Rio Esportivo, que escreveu sobre a primeira mulher que foi presidenta de um clube, que chama Primavera, lá no Rio, presidenta de futebol, e a primeira técnica de futebol na Sul-América. Ela foi a primeira. Lá no Rio, nos anos 30. E a família dela toda jogava bola. As sobrinhas jogavam bola e o marido morreu. Ela não teve filhos, ela teve só sobrinhas. O marido morreu e o irmão dela morreu. E o marido e o irmão levaram ela pro Fluminense. E ela era apaixonada por futebol, nos anos 30. Aí ela pegou eles eram bastante ricos, os dois. Ela pegou a herança e gastou no clube. Cara, isso eu acho genial, que é uma coisa um pouco que você faz hoje, né? Essa coisa empreendedora de arriscar. Sim. Ela chegou e, pegou a grana, não toda a grana, mas pegou uma boa parte da grana e montou o Clube Primavera. Esse clube estreou os refletores do Pacaembu. Olha, que show de história! E era Flamengo e Corinthians, porque tinha um negócio que chama preliminar no futebol, né? Que é um jogo antes do jogo oficial, jogo profissional.
Aí tinha preliminar. E aí a preliminar foi... Quem pisou no gramado do Pacaembu pela primeira vez para estrear esses refletores foi o time dela, cara, com outro time brasileiro. Então ela formou uma liga e ela foi presa pelo governo do Getúlio, porque o governo do Getúlio, com jornalistas, com esses caras... Mas é muita cara de hoje. Prenderam ela, obrigaram a não ter futebol feminino. Obrigaram a não ter futebol feminino. Quando eu paro pra raciocinar... bem bizarro. Dá um medinho. Dá um medo, porque tá... Dá um medinho. E sabe qual era a coisa deles? Que mulher não podia jogar bola porque a bola batia no peito da mulher, podia dar câncer. Não, eram umas coisas assim, entendeu? Até hoje a gente vê coisas absurdas sobre a mulher, né? Que é muito absurdo. E... Qual é o... Pode pegar nas bolas do cara, pode dar câncer. Pode pegar nas bolas. O homem não pode chutar a bola no saco do homem que não acontece nada. Ele só cai e continua o jogo. A mulher não podia matar a bola no peito. Se você gosta do futebol e sabe do risco que é fazer... Nossa, olha, essa seleção brasileira de feminina tá muito melhor que a masculina. Tá ganhando tudo aí. Foi medalha de prata. Quando você conta isso, você vê quantos feitos, quantas conquistas, quantas histórias maravilhosas tem do que as mulheres fizeram aí no decorrer aí da vida. Por exemplo, o Einstein, né, que maculou a grande matemática que era a mulher dele. As teorias do Einstein foram... A mulher dele ajudava ele, porque é ela que fazia os cálculos. Porque geralmente físico não faz muito cálculo. Quando chega lá em cima é matemático que faz. Ela era matemática. E ela foi apagada da história, entendeu? E estamos falando do Einstein, um cara que era, considerado humanista, considerado XYZ, e que meio que escondeu essa posição, né? Mas no Brasil, o Brasil é construído pelas mulheres. E se eu vou pegar falar mais uma vez da minha esposa, que ela fez o doutorado dela em cima de historiografia da educação, e que ela me ensina uma coisa muito interessante. A gente tem uma tendência a achar que as mulheres não trabalhavam, né? Os homens trabalhavam. Sim. E as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. Essa é uma realidade? Da aristocracia brasileira. Qual é a porcentagem? Mínima. Mas na história do Brasil, desde o início do Brasil, quem sustenta a família, inclusive financeiramente, é a mulher. Né? Porque a mulher tem que trazer não só o dinheiro, porque ela tem que ir pra roça roçar, tem que lavar roupa, tem que não sei o quê, além de ter que chegar em casa, ainda cuidar dos filhos e cuidar da família. Então a história do Brasil, o Brasil cresce e se constrói com o dinheiro da força de trabalho da mulher. Mais do que com o dinheiro da força de trabalho masculino. Bravo! Bravíssimo! Até hoje. Aplausos pro Duda! Garoto! Duda! Mas até hoje é assim, né? Porque lá nos interior que eu vim, no interior não, mas no subúrbio. Interior. No Paraná. Interior. Nos meus interior lá, no subúrbio, lá Bangu, Realengo, Padre Miguel, esses lugares, a mulher sempre foi o homem bêbado, vagabundo, bêbado, tocava lá o seu samba, e a mulher era diarista, que vinha pra Zona Sul trabalhar. Minha mãe mesmo fez isso, uma época que ela tava sem grana, entendeu? Então, essa coisa continua, cara, acontecendo, e sempre aconteceu. A mulher sempre... Meu pai trazia também dinheiro, mas... meu pai não era belbo, né? Ele trazia mais dinheiro que a minha mãe, mas a minha mãe trabalhava pra caramba, e as mulheres que estavam lá no nosso círculo, assim, eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe, mais que pro meu pai. Todo esse círculo de lá, as mulheres seguiram trabalhando muito mais que os homens, ganhando mais dinheiro que os homens, que pouco dinheiro, né? Porque a vida era muito apertada. Mas é isso que o Dudu falou aí, cara. Eu acho que continua assim, né? Eu acho que muito assim. Não eu acredito que sim. No nosso circuito, hoje não é assim, né? Os homens ganham 70% mais de salário, são os CEOs, são não sei o quê, a nossa galera mais classe média alta, ou classe média, ou os ricos. Eu acho que isso ainda existe. Isso sim. Isso existe. Salários maiores para homens, para executando as mesmas funções, existe ainda, né? Não é que isso não é uma realidade, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas as mulheres mesmo fundaram o trabalho brasileiro, com certeza. Mas para terminar o negócio do Evas do Gramado, eu ainda não consegui vender essa série. Uau. Porque ela é feminino, futebol feminino. E às vezes eu bato em lugares e falo, eu digo, mas futebol feminino. Cara, mas a série não é sobre futebol. É sobre política, cara. É sobre o que acontecia com a mulher nos anos 30 no Brasil, que não votava.
Porque não tinha direito a nada, não tinha direito a voto, não tinha direito cara, a mulher tem uma cena numa dos episódios que tem uma jornalista fictícia que eu criei, mas isso é verdade, não um personagem da jornalista, mas isso é verdade. As jornalistas não podiam assinar matéria. Era só os homens. Cara, eu fui lendo o livro do cara e falei, cara, não tô acreditando nisso. A mulher escrevia a matéria, quem assinava era o homem. Então você vê quantos feitos as mulheres muito conquistaram. Bizarro, né? Só que a gente não pode se perder. E algumas estão se perdendo. Então, assim, tem que ser valorizado. Mas por quê? Pela sua ótica, por quê? Porque eu acredito pela inversão de valores. Uhum. Sabe? Até mesmo assim, por não ser uma classe tão unida, não são todas. Por exemplo, um grupo de amigas, às vezes você valoriza uma pessoa que você nem conhece, mas você não dá o apoio para aquela que tá ali, às vezes por coisa pequena, por coisa mesquinha. Por disputa, né? Sabe? Então, assim, é uma bobeira. A gente tem que se unir, crescer juntas, ajudar uma a outra, porque sim, as mulheres têm força. Só que é um grupo que acaba se separando, às vezes, por bobeira. E eu ainda não... Mas que tipo de bobeira? O que você acha? O que eu vejo, assim, ciúme das mulheres conquistarem... Uma ou outra conquistar, a outra fica com ciúme, não quer dar apoio. Conquistar espaço ou conquistar um homem? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Você vê mulheres que disputam homens. Pra mim isso é bizarro. Não tem o porquê. E eu entendo que tem lugar pra todos em todos os lugares. Tem lugares pra todas em todos os lugares. Sim. Só que é como se cada um não quisesse buscar o seu. Quero aquele lá. É teu, pois agora eu quero esse também. Uma coisa assim que não sei de onde surgiu, mas é real. Caramba. Mulheres que estão ouvindo esse podcast aqui, se você concorda aqui comigo ou se algum dia você viu um movimento assim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, porque eu sei que tem. Deu horário? Deu horário? Deu horário, infelizmente, olha aí, ó, gente. Olha aí. Eu sou produtor, Víbora. Gente, o Mulheres do Brasil é um programa para unir as mulheres, para mostrar a tua história, dar voz a todas as mulheres, vai ter quadros especiais e é para todas, esperem que no caminho vai se alinhando. Por isso que é Mulheres do Brasil, né? Mulheres do Brasil, então assim, é uma classe pra gente se unir, pra gente se abraçar, pra de ponta a ponta uma poder ajudar a outra de uma maneira, valorizar a história e a essência da mulher brasileira, que é algo tão maravilhoso, tão incrível, meu coração enche de falar, sabia? Cara, que coisa maravilhosa. Dá uma chorada, né? É bom chorar. Nossa, peraí. Não vou chorar, né? Vai a câmera pra ela, lágrimas. Lágrimas. Deus, você quer que eu faça um zoom? Eu faço um zoom. Vai no zoom. Filho, pra chorar é a coisa mais fácil do mundo. Tu é pisciana também, Ana? Não, eu sou uma leonina chorona. Leonina. Cara, minha mãe é leonina. Leonina, mas tem saúde, isso que importa, né? Vai se catar, é o melhor signo. É o melhor signo, leão, a gente... Ai, coitada da Luana. Luana, desculpa, doeu os ouvidos aí, minha filha. Por isso que você comunica assim, né? Fala, comunica pra frente. Minha mãe também era assim, cara. Mamãe, chega. Mas você deve ser dramática, igual o Leonino é. A Leonina que é... Minha mãe era assim, brigava, ela cara, juro por Deus, ela falava que não vai pegar na câmera? Será que... Acho que não vai pegar, não. Meu Deus! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu sou perseguida nessa casa! Cara, era tipo uma cena, né, cara? Nossa, mãe. E eu capricorniano falando, eita porra. Mas é assim mesmo. Dramática é pouco. Dramática. Mas você não é só diretor, você é um ator também, hein? Viu? Olha ali a cena ali foi... Na veia. Arte na veia. A interpretação ali foi... Raiz, né? Teatro brasileiro. Ai, que delícia esse episódio, hein? Foi maravilhoso. Faltou só comida, o que vai ter no seu programa. Vai ter comida, vai ter bebida. Não vai baixar a cara lá não, minhas filhas. Vai ter um cafezinho bem gostoso. Vai ser muito especial. Mulheres do Brasil vai ser muito especial. Não que o Anatalks não seja, né? É outro tipo de... Outro formato. Outro rolê. É, mais legal também, né? Porque tem várias câmeras, várias posições, vários quadros. Acho que vai ser mais... sair um pouco do universo do podcast para ir para um programa com cara de TV, assim, né? Vai ser legal isso. Show. Vai ser muito legal. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Brasil, Varonil, Mulheres do Brasil veio, vai dar uma chacoalhada aí. Vai dar uma...
Eu vou comer tudo quando tiver um... Olha, ele corta. Ele já tá pensando na Corta. Eu vou pegar comida Vai soltar pra mesmo. caramba. Soltar mesmo, né? Magro de ruim. É. Verdade. De ruim mesmo. Como muito, cara. Ai, meninos, obrigada. Obrigado a você, Ana. Eu vou chamar um dia pra vocês só pra nós filosofar da vida. Vamos. Sim, é. Só filosofar da Tomar um vida, café. vai dar boa. Se você colocar cerveja na minha frente, daí que eu filosofo mesmo. Aí vem filosofia. Então, na próxima, o copo stand. A gente só briga tomando cerveja. É. Não, na verdade a gente briga antes da cerveja. 3 sócios. Os 3 sócios vão pro bar. Eu quero ver umas treta. Eu gosto de ver umas treta. Eu sou aquela uma que eu fico aqui, É ó. bom. É bom. Uma treta pesada aqui. Não, treta pesada não quero, não. Aqui é treta pesada. Não, treta não quero, não. Só gosto de ver assim. Aqui tá querendo botar no meu cu. Alô, Daniel. Daniel Cardoso. Prepara Você o está aí, querendo me botar. Tá querendo me botar no meu cu, Daniel Cardoso. É assim. Ei, a próxima vamos colocar ele aqui também, porque Vamos. o Daniel também tem que ter direito à fala. Não, o Daniel é maravilhoso, ótimo de papo. Vai adorar. Sensacional. Meninos, obrigada. Obrigado. De coração por esse bate-papo incrível. Incrível. Adorei mesmo ter vocês aqui. E falo de coração. Que bom, gostei bom. também. De coração. É, gostamos, adoramos. Gente, eu não vou encerrar, não. Aguenta aí mais 2 minutos. Fala da Luri, fala tudo que vocês estão produzindo aqui, Verdade. fala as redes sociais, conta tudo aí, meus filhos. Então, meus amores, procura a gente em Aluri Studios Underline. Vou deixar tá? na descrição Lá do vídeo. nas redes sociais, tá? Pode encontrar, mas eu acho que se Aluri Studios Underline no Instagram, você vai nos encontrar de todas as formas. Vai ver nosso site, vai ver nossos reels, vai ver nosso material, o que nós estamos produzindo agora. Em breve temos boas novidades sobre o trabalho da Aluri aí, que a gente tá aguardando num forninho, a gente não pode abrir ainda, mas vai ser uma Pode novidade abrir bacana. pouco, né? assim. Temos programa de TV em canal de TV aberta, temos longa-metragem. Comerciais para as empresas. Exatamente, vídeo institucional, Isso. produção. A gente sempre brinca, não sendo batizado em casamento, meu amigo, o resto a gente tá resolvendo pra você, né? Vídeo pra rede social, criação de conteúdo estratégico, especialmente isso. Google, Meta, Exatamente. todas as coisas. Tudo para Tula produzir shows. e fazer o seu negócio acontecer, meus filhos. Cola aqui, ó. É Cola nóis. aqui. E assim, alta qualidade, vocês já viram, são diretores. O Duda vai fazer uma cena, tá? Isso. Já vou passar a fita pra você. Vai fazer uma cena, mas é gente boa, gente boa. Então é legal falar, porque as pessoas têm que conhecer o trabalho de vocês. Sim. Só entrar nas redes sociais e já manda um zap que vai falar direto carinha comigo. que vocês estão vendo aqui, meus filhos, é filtro dessa câmera maravilhosa, equipamento de ponto, que aqui, minha filha, tá tudo capenga. Vocês que não sabem. Gente, Na verdade, a Ana tem 92 anos. ai, não era pra contar. Ah, não era? Cara, como que você vai revelar a minha idade assim? Pois é, o filtro... Eu tô no 88, já faz uns 4 anos, agora você vai falar. Puxa Tudo bem que não vida, parece, né? Não parece. Parece. Gente, obrigada. Agora sim, agora eu posso encerrar. Mais uma vez, obrigada de coração por vocês dividirem um pouquinho. Eu queria saber a sua fofoca de bastidor, né? Vai ficar pra próxima. Vai ficar pra Espero que não seja do Mulheres do Brasil, com certeza. Ah, vai ser um pouquinho. Mas obrigada. Obrigada mesmo. Pra vocês que ficaram conosco até agora, um grande beijo no coração. Corre lá, segue o Ana Talks Podcast, Mulheres do Brasil e a Luri. Um beijo pra vocês, um episódio especial pra vocês. Beijo no coração.